Estamos de volta com o programa Viver Direito, dessa vez com o Dr. José Vinícius Bicalho, falando sobre mediação empresarial, a importância dessa consultoria jurídica, né, até internacional. E ele trouxe uma cartilha para mim, muito obrigada pelo presente. E essa cartilha fala como entender imigração e obter vistos para os Estados Unidos. A gente tem realmente um acesso muito grande hoje a outros países, né, a outras culturas, e é um desafio também, né? Essa cartilha ela pode ser disponibilizada, ela está disponibilizada num site, depois eu vou mostrar para vocês, mas eu queria que você contasse um pouquinho até chegar a essa experiência, né? O que motivou, Sim. Por exemplo. Na verdade, eu fiz uma viagem a passeio para os Estados Unidos e lá a questão da publicidade, do marketing jurídico é muito agressivo. Eu vi vários advogados divulgando e, sinceramente, com uma postura que, pelo menos para nós brasileiros, era muito agressiva, eu não achava legal. Tipo, escorregou, caiu, ligue para fulano de tal. E, a partir disso, eu comecei... Tipo assim, depois de uma coisa brusca. Exatamente, extremamente agressivo, que é até proibido aqui no Brasil. E, a partir disso, eu resolvi estudar. Eu estudei sobre o mercado, fiz um mestrado lá, fiz vários cursos, fiz um curso que é equivalente a uma pós-graduação aqui em imigração, um mestrado em direito empresarial, um outro curso em contrato, em 3 das mais renomadas universidades dos Estados Unidos. E eu resolvi auxiliar os meus clientes, empresários e cidadãos de maneira geral, que queriam internacionalizar os seus negócios ou mudar do Brasil. Na verdade, nós tentamos harmonizar as questões legais do Brasil com os Estados Unidos, porque existem questões tributárias, questões empresariais, questões imigratórias. E nesse mercado agressivo, como o brasileiro vai para um outro país, ele se torna uma presa muito fácil de pessoas que vendem ilusões, sonhos, e isso existe em todo lugar no mundo. Eu sempre falo o seguinte, não existe ilha da fantasia. Muitas vezes o brasileiro vai para os Estados Unidos e imagina que lá tudo é perfeito. Não é. Lá tem os seus problemas, como o Brasil também tem os seus. Existem as pessoas que querem se aproveitar dessa fragilidade. Então, nasceu ao perceber essa lacuna no mercado. Maravilha, maravilha. E você estava conversando comigo recentemente agora, né, nesse intervalo, sobre o papel do advogado enquanto consultor nessa área de Brasil e internacional, né? Porque as legislações são diferentes, São né? diferentes. O que regulamenta as questões lá nos Estados Unidos não é a mesma coisa que regulamenta aqui. E como é que é a importância das pessoas consultarem, né, também o advogado nesse sentido? Uma coisa que eu aprendi é o seguinte, o advogado, ele estuda direito. E alguns conceitos jurídicos, eles são mundiais. Então, quando nós aprendemos aqueles conceitos em latim, pacta sunt servanda, e que a gente nem dá tanto valor na faculdade da terminologia em latim. Que é o contrato, ele faz lei entre as partes. Então, se você fizer um contrato com a pessoa, aquilo ali você sabe, né? Aquilo ali te segura, tipo, é um contrato. Isso existe também nos Estados Unidos, é um conceito internacional. Obviamente, o direito americano ele é anglo-saxônico, inspirado no direito inglês, e o nosso é romano-germânico. Mas eles não são totalmente diferentes. Existe uma sistemática diferente, mas eles dialogam entre si. E o que acontece quando o empresário resolve se mudar e empreender nos Estados Unidos, ele tem que se submeter à legislação tributária local. E esse dinheiro pode voltar para o Brasil ou não. Existem regras tributárias do Brasil, estou dando um exemplo na esfera do direito tributário. E você precisa harmonizar essas questões. O profissional que é apto para fazer isso é o advogado, porque ele consegue entender da lei de ao menos um país, se ele não tiver conhecimento do outro, e no mínimo consegue interagir com um profissional competente de outra nacionalidade para conseguir buscar a solução adequada. Hoje existem diversos escritórios que conseguem ter profissionais que são habilitados a atuar em mais de uma jurisdição. No meu escritório nós temos profissionais que são habilitados no Brasil, nos Estados Unidos, em Portugal, que são os países que nós temos até historicamente... fluxo de circulação. Exatamente, uma interação maior. Então nós conseguimos, dentro do próprio escritório, resolver essa questão. E não é só o nosso, tem dezenas de escritórios no mercado que conseguem auxiliar o empresário e o cidadão de maneira geral. E algo nisso. muito interessante também que eu gostaria de comentar é que algo que a gente tem muita dúvida, pequenas que sejam, assim, é sobre a propriedade intelectual, né? Que a gente tem muitos empresários, pequenos empresários, tem muitos incentivos e também poucos incentivos, por um lado, ter a mão e tem outro lado que tira a mão. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa questão da propriedade intelectual. A propriedade intelectual, ela é um campo que internacionalmente ele é riquíssimo, porque existem tratados internacionais, então as principais nações do mundo respeitam esses tratados.
E hoje existe uma facilidade muito grande de você fazer o registro em outro país. Como a gente estava conversando aqui informalmente, é muito simples você fazer um registro nos Estados Unidos, em Portugal. Muitas vezes, dentro do Brasil mesmo, você consegue proteger a sua marca, a sua patente nesse país. E como a informação circula numa velocidade absurda, acontece um fenômeno do outro lado do mundo, no Japão, questão de segundo nós sabemos aqui no Brasil. É verdade. Então, isso tornou-se um problema para as marcas também. E para as invenções, que são as patentes, né, invenções e modelos de utilidade. Então, muitas vezes, pessoas que agem de má fé buscam marcas e invenções em outros países para proteger no país onde ele deseja explorar. Por essa razão, é importante que o empresário tenha uma visão abrangente do mercado que ele deseja atuar e proteja internacionalmente suas marcas. Maravilha. Professor, muito obrigada por você Adorei ter vindo. E a gente tem muito ainda para conversar, as portas estão abertas. E você continua com a gente, porque, olha só, eu vou ficar um pouquinho ausente, né, gente? Porque vocês já perceberam, né, o tamanho aqui que tá minha barriga, já estou com 9 meses. Mas a gente já montou uma seleção muito bacana, daquelas que vale a pena ver de novo, do programa Viver Direito. E logo, logo, a gente está de volta com as próximas gravações, sempre com uma oportunidade de Deus para instrumentalizar você enquanto cidadão, sujeito de direito. Se tiver alguma dúvida, mande aqui para a TV Jet. Quiser um tema interessante também, que seja diferente do que a gente já está abordando, manda para a TV Jet, que a gente prepara para vocês também, tá bom? Não deixe de passar no Espaço K, sempre para cuidar dos seus cabelos. Até mais!